Queridos irmãos da Congregação Nova Jerusalém, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Santo Antônio dos Lopes, nós os cumprimentamos com a amada e com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nesse momento que nós estamos vivendo, que a Igreja está vivendo, que o Brasil, que o mundo está vivendo, nós temos que servir a Deus, continuar servindo a Deus. E eu gostaria de aproveitar esse momento para comunicar aos meus irmãos o que foi decidido, o que está sendo decidido, e a maneira que, a partir de então, nós devemos glorificar a Deus, honrar a Deus, servir ao nosso Senhor. As autoridades, tanto do Brasil quanto dos estados, e aqui do nosso município, na pessoa da Sua Excelência, o prefeito Bigu de Oliveira, lançou um decreto que chegou ao nosso conhecimento, a saber, no dia de ontem, 20 de março, decreto de número 101, onde ele estabeleceu que não pode haver aglomeração acima de 10 pessoas em um local para poder prevenir, mitigar ou conter esse vírus que está de forma descontrolada, permeando no meio da sociedade. Por isso, meus irmãos, o colegiado de obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Santo Antônio dos Lopes, na pessoa do seu pastor presidente, pastor Ebervaldo Silva Costa, nosso pastor presidente, pastor Bel, decidiu que nos próximos 30 dias, conforme o decreto municipal 101, nós, a igreja, não estaríamos realizando os cultos para o público, cultos abertos para todo o público. Não. Nós estaremos reunindo-nos nos nossos lares de forma individual para glorificar a Deus e para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos dizer para os irmãos que a igreja estará aberta aos domingos, segunda-feira, no caso, tempo central, na quarta e na sexta-feira, para os irmãos, de forma pontual, se quiserem realizar a oração a Deus na igreja, mas mesmo assim é impreterivelmente proibido que nós nos reunamos acima de 10 pessoas. Por quê? Porque nós somos pessoas sensatas, nós somos pessoas obedientes, e nós entendemos, meus irmãos, que o que está acontecendo não é perseguição, o que está acontecendo não é levante do mundo, não é algo prescrito na Bíblia como uma perseguição do anticristo ou daqueles que se dizem anticristo. Não. É uma doença, é uma pandemia que está avassalando o mundo e ceifando várias vidas. E nós cristãos somos sensatos, somos obedientes e vamos cultuar a Deus. Para conforto nosso, meus irmãos, nós temos a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, que nos orienta. São vários textos da Bíblia, e a Bíblia é linda, ela é completa, que sempre vem nos despertar e nos fazer entender. Eu fico pensando, como alguém já disse, que hoje a nossa situação está difícil, mas não é tão difícil como aqueles que viveram alguns anos atrás, por exemplo, como na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, os homens eram convocados para saírem de casa, enfrentar uma batalha e talvez não voltaria com vida. Hoje, a população está sendo convocada, comissionada para ficar dentro de casa, porque é uma das principais ferramentas, meios e maneiras para que se contenha tal vírus e ele possa, por si só, se destruir e com a ajuda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Independente da situação, independente da dinâmica, independente da metodologia, nós temos a Bíblia Sagrada e nós, acima de tudo, não vamos apenas acreditar no homem, nos meios, nas metodologias que estão sendo estabelecidas para que esse vírus ele seja contido. Nós acreditamos também em Deus. E eu gostaria de deixar um versículo para os irmãos, encontrado no livro de Êxodo, capítulo de número 23, versículo de número 25, que nos diz a Bíblia Sagrada: e servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Nós somos cristãos, meus irmãos.
E nós acreditamos que nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus, o nosso Deus, que está conosco, esteve conosco em todo momento, Ele não vai deixar faltar o nosso pão, Ele não vai deixar faltar a nossa água, Ele não vai deixar faltar a nossa alegria, a nossa fé, a nossa esperança. E nós também acreditamos que Ele vai tirar essa enfermidade, vai tirar esse mal, vai banir pela sua riquíssima misericórdia, se assim for do seu desejo, e esse mal não vai nos alcançar. Portanto, meus queridos irmãos, vigiemos, obedecemos, sejamos sensatos ao Senhor e ao nosso próximo, que nós possamos, em todo momento, estar convencido de que nós estamos fazendo a coisa certa no momento certo. Nesse momento, eu gostaria também de dizer para os irmãos da importância de se realizar o culto a Deus. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela nos orienta a cultuarmos a Deus, não apenas na igreja. A Bíblia diz, Hebreus, livro de Hebreus, os escritores hebreus, que nós devemos nos congregar para cultuar a Deus. Mas a Bíblia também nos manda nos reunirmos no nosso lar, ou nos dá exemplo de pessoas que se reuniram, que se empenharam e que ensinaram, que cultuaram a Deus na sua casa. A Bíblia fala, Deuteronômio, capítulo de número 6, que o pai deve ensinar o filho. Isto é, se o pai deve ensinar o filho, ele tem que ensinar dentro de casa, porque é o melhor local, é o melhor ambiente. E isso leva-nos a entender que nós podemos cultuar a Deus e nós temos a responsabilidade de cultuar a Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e Deus vai nos abençoar porque a sua palavra manda. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 12, a Bíblia diz que na casa de uma irmã, em Jerusalém, que era mãe de João Marcos, se reunia um grupo de irmãos por conta de uma perseguição que estava havendo naquela época contra os cristãos, e aquele povo se reunia, orava, realizavam orações para que Deus os livrasse. Nós não estamos em perseguição, mas nós estamos vivendo um momento difícil. Então nós podemos voltar ao modelo da igreja primitiva e cultuar ao nosso Senhor dentro do nosso lar. A Bíblia fala ainda de outro exemplo, de homem, de outro exemplo, de servo de Deus, o pastor Timóteo, que foi discipulado, que foi ensinado pela sua avó e pela sua mãe Eunice. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, já numa situação decadente na sua prisão, já quase posto à morte, ele escreveu para aquele jovem pastor e disse: como tu aprendeste as sagradas letras desde a tua meninice. Olha só, meus irmãos, Timóteo foi discipulado, foi ensinado dentro do seu lar, dentro da sua casa, pela sua avó e pela sua mãe. Que nós tenhamos esse exemplo ou esses exemplos neste momento. Que nós não paramos em hipótese, em momento algum, a nossa adoração a Deus. Vamos avante, cultue a Deus na sua casa, pelo menos uma vez ao dia. Reúna a sua família, louva a Deus, ora a Deus, faça as suas orações ao Senhor, entregue a sua vida, o seu propósito, esta situação na mão de Deus. Porque a Bíblia fala que se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e pedir, clamar, isso é oração, a Ele lá do céu vai nos ouvir. Nós acreditamos na Bíblia em todo momento, nós sabemos que não estamos só, Deus está conosco. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo possa estar conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Que Deus nos abençoe.